Freadas fortes, cair em buracos, passar por lombadas. Depois de tanto esforço, o motorista começa a sentir a diferença no volante. Nós vamos ver agora como que se comporta um veículo desalinhado. Para começar, eu estou com o volante fora do centro, ou seja, o volante não está na posição correta em relação à linha reta. Agora eu já estou numa linha reta, ele está um pouquinho inclinado para a minha esquerda. Agora eu vou soltar o volante, ó, o veículo está indo para a minha esquerda. Pegar estrada assim não é nada aconselhável. E tem outro sintoma da falta de alinhamento a ser observado: o desgaste irregular dos pneus, que é o caso desse carro aqui. Se isso acontecer, procure logo saber as causas. O computador já deu um diagnóstico do que precisa ser feito no veículo. Nesse caso, a fábrica pede que ele rode com 0 de convergência até 1. Está com 0,9 lado esquerdo. De 0 até 1 lado direito. E está com 0,3 lado direito. O fabricante recomenda que as rodas rodem fechadas. E hoje está rodando com as rodas abertas. Isso faz o pneu lixar no solo. Ou seja, vai gastar mais combustível. O alinhamento de direção é o ajuste das rodas em relação uma à outra e em relação as duas ao volante. Ou seja, a posição do volante reta em relação ao trabalho das rodas. No caso, existem as rodas abertas, que são rodas divergentes, ou então rodas fechadas, que são rodas convergentes. Uma curiosidade: nesse modelo, a recomendação da convergência leva em conta o movimento do carro. À medida que ele roda, o próprio deslocamento corrige a posição das rodas. Mas cada veículo tem um gabarito, hein? Quando a gente leva um carro para fazer um alinhamento numa loja de serviços, a gente acha que nós vamos chegar lá, colocar o carro em cima de uma máquina e ele vai sair totalmente alinhado. Isso é um engano, porque a palavra alinhamento, ela está se referindo apenas ao alinhamento de direção, e não ao alinhamento total do carro. Isso chama-se geometria, que é dividida em algumas regulagens. Uma delas é o alinhamento de direção, e aí surgem duas palavras novas: camber e caster. A cambagem, primeiro. Cambagem são as rodas inclinadas para dentro, cambagem negativa, ou as rodas inclinadas para fora, cambagem positiva. O fabricante recomenda que o carro rode com a cambagem negativa, nesse caso. E uma delas hoje está negativa, perfeito, e a do lado direito está para fora, ou seja, está gastando pneu irregular pelo lado de fora, fazendo o veículo puxar para a direita e gastar mais combustível. O que a gente precisa fazer? Precisa colocar um ciborgue para regular a geometria do carro, para que ela volte na posição que o fabricante recomenda. Não se assuste com o ciborgue, é só o nome do macaco hidráulico. E ainda tem o tal do caster. Os pneus, eles nunca viram retinhos assim, paralelos. Eles viram paralelos, porém com um grau. E é isso aqui, ó. Isso aqui é o caster. São regulagens que tem na suspensão. Então, muitas vezes, para que tudo esteja de acordo, você tem que fazer o alinhamento, a regulagem de cambagem, que é o camber, ângulo de camber, e a regulagem de caster, que é o ângulo do caster. Está vendo? Alinhar é só o primeiro passo para cuidar de toda a geometria do carro. E com um ano cheio de feriados pela frente, o melhor é prevenir. Os freios são muito importantes num automóvel, então fique por dentro de algumas dicas que separamos para vocês. Tudo que anda tem que parar, não é verdade? Do que adianta estabilidade, dirigibilidade, conforto e potência se na hora de você parar o seu veículo não funciona, não é verdade? Por isso, fique atento quanto ao sistema de freio, pois a atenção deve ser redobrada com a manutenção preventiva. Ele é composto por cabos, cilindros, mas as peças mais importantes são as que atuam efetivamente na frenagem do seu veículo. Discos, pastilhas, tambores, estes componentes são de total responsabilidade na frenagem do seu veículo. Geralmente, discos e pastilhas ficam localizados na parte dianteira e na parte traseira dos seus veículos e são responsáveis por cerca de 70% a 80% da eficiência do freio de um carro. Este conjunto tem melhor performance
pois dissipa melhor o calor e a água, além de ter manutenção mais simples. Ou seja, estamos falando da versão com freio a disco nas 4 rodas. Se você puder optar por esse conjunto no seu veículo, você terá um freio com mais segurança, pois dissipa melhor o calor e o desgaste também é menor. Mas nos veículos tradicionais, como os veículos nacionais e veículos de baixa cilindrada, temos o freio a tambor, que também funciona bem legal. Já o conjunto a tambor, lona, fica alojado na roda traseira. A revisão periódica em oficinas é recomendada a cada 10 mil quilômetros, isso mesmo. Freio a tambor, revisões a cada 10 mil quilômetros. Mas antes disso, dependendo da utilização do seu veículo, o sistema pode apresentar alguns problemas. Como você vai reconhecer esses problemas? Vamos lá. Vibração e desvio da rota na hora de frear o seu veículo. Curso muito longo na alavanca do freio de mão, ou seja, você geralmente está usando o seu freio de mão, você sabe que ele tem uma média de 3, 4 gatilhos, não é verdade? Você puxou, está dando 7 gatilhos, 8 gatilhos. Está na hora de fazer uma revisão. Vamos lá, freio, pedal de freio muito alto ou muito baixo. Muito alto também é problema, pois o freio tem que ter uma folga, assim tendo um espaço melhor de frenagem. Ele muito alto, muito justo, seu veículo pode estar trabalhando freado, desta forma, forçando maior o sistema de freio. Constantes barulhos quando se pisa no freio, isso é o mais típico, né? Você pisou no freio, ouviu aquele apito, ouviu algum ruído, problema no freio, e não deixe de fazer a revisão do freio do seu veículo. Outro componente a ser avaliado, com certeza uma ótima dica essa, é o fluido do freio. Porque muitas vezes as pessoas esquecem do fluido do freio, na realidade acham que se troca apenas o óleo do carro, o óleo do câmbio, o óleo do motor, líquido de arrefecimento, mas o fluido de freio também é muito importante, pois ele tem uma vida útil. Algumas empresas têm um aparelhinho que esse aparelhinho analisa automaticamente se o fluido de freio está legal ou ruim, não é verdade? Então vamos mais uma dica aí. Como o fluido de freio absorve a umidade do ambiente, sua vida útil é de cerca de 1 ano ou 20 mil quilômetros, isso mesmo. Passando disso, o fluido já estará com uma parcela significativa de água. Lembra aquele aparelhinho que eu falei um pouquinho antes? Ele diz exatamente se o fluido está na hora de trocar. Dessa forma, essa quantidade de água no seu fluido diminui a eficiência no acionamento dos freios. A falta de fluido também é uma coisa importante. Verifique sempre o fluido do seu carro, pois a falta de fluido pode ocasionar na perda completa do freio repentinamente. Enquanto o fluido estiver no sistema, você estiver usando, o veículo vai frear. Mas você não acompanhou o nível do fluido de freio do seu carro, você está freando ainda, você acha que é normal, não é não. Na hora que der um arzinho, você vai ficar sem o freio no seu veículo. Então, a falta de manutenção preventiva são garantias certas de graves problemas. O mínimo que pode acontecer é o carro precisar de mais espaço para frear, ou mesmo, em casos extremos, não frear na hora em que mais seja necessário, ou seja, verifique os freios do seu carro, isso é uma dica muito importante. Além, claro, da troca de óleo. No caso de um veículo novo, você acha que não precisa se preocupar com troca de óleo, com nada disso, não é verdade? Mas você precisa se preocupar sim. A maioria dos veículos nacionais hoje consome óleo, é verdade. Por trabalhar com motores com baixa cilindrada e alta performance, esses veículos têm um consumo de óleo natural. Então é bom que mesmo assim você confira o nível do óleo do seu veículo, tanto 0 km como usado, não é verdade? Vamos conhecer essa máquina, o novo Renault Duster 2.0. Vamos lá, vamos andar com a gente. Vamos lá, vamos começar o nosso passeio. O Renault Duster é a aposta da marca francesa no Brasil para competir no segmento de SUVs compactos, categoria dominada até então pelo Ford EcoSport. No Brasil, o Duster é oferecido nas seguintes versões: Renault Duster 1.6, Renault Duster Expression 1.6, Renault Duster Dynamic 1.6, Renault Duster Dynamic 2.0 mecânico, Renault Duster Dynamic 2.0 automático e Renault Duster Dynamic 2.0 4x4.
O Renault Duster Dynamic 2.0 4x4 tem um conjunto mecânico de um legítimo off-road. Trata-se de um SUV compacto, que encara pisos ruins com valentia, graças ao seu sistema de tração 4x4 com acionamento automático.